Bom, primeiro nós vamos trabalhar agora a correção da atividade passada na última aula que nós tivemos. Hoje, 16/6/2020, relato de viagem. Aquele relato feito pelo Amir Klink, que vocês analisaram o mapa, né? Então, nós vamos lá agora para a questão número 1. Qual a finalidade do gênero lido? O gênero textual é relato de viagem, né? Relato de viagem, como nós já estudamos anteriormente, foram produzidos no período do quinhentismo, quando foram registros oficiais históricos a respeito dos nossos territórios recém-descobertos. Mas atualmente esse gênero é produzido com a finalidade de informar e entreter o leitor ao retratar lugares e situações incomuns. No caso do relato lido, o Amir fala sobre a viagem que ele fez, a travessia do Atlântico. Vamos a 2. Marque VUF sobre as características dos dois textos quanto a semelhanças e diferenças. Dois textos quais? O escrito e o mapa. Os dois textos são idênticos? Não. Um é escrito, linguagem verbal, e o outro é não verbal. Letra B. Os dois possuem formas diferentes? Sim, pois trata de gêneros textuais diferentes. O primeiro é um relato e o outro é um mapa. V. Os dois textos são contraditórios? Não, eles não são contraditórios, um complementa o outro. E a de ambos os textos são complementares, eles têm as mesmas informações. 3. De acordo com o mapa, qual foi a rota percorrida por Amir Klink? Nós percebemos quando a gente analisou o mapa de que ele estava saindo da África, né, da Namíbia precisamente, e indo para o Brasil. Inclusive, tem um trecho em que ele fala que estava saindo na época do ano de onde? Da Namíbia, da África, né? E aí vocês analisaram o quê? O mapa. E esse mapa mostra justamente aquela evolução de datas que nós vimos na última aula. Da saída dele da Namíbia, foram praticamente 3 meses até chegar à costa brasileira, né? Na Bahia. No 4, pedia para preencher ele de acordo com as informações de tempo e espaço. Quais as marcas de tempo? Uma eternidade, daquele momento em diante, pior época do ano, final de outono, inverno inteiro. Então, são marcas de tempo. Agora, as marcas de espaço, de lugar, a bordo é um lugar? O mar difícil era um lugar? A costa inóspita era um lugar? Até o Brasil é um lugar? A África, o Atlântico, todos eram lugares, né? 5. Baseando-se nas respostas da questão anterior, que você respondeu sobre tempo, esse tempo ele é cronológico ou psicológico? Ele é cronológico, ele pode ser medido. Se ele dizia que estava saindo na pior época do ano, no final de outono, dá pra gente mensurar que está relacionado às estações do ano. E elas são mensuradas por o quê? Por meses, né? Então, ele estava saindo no final de outono e teria pela frente um inverno inteiro. Ele ia ficar mais de 3 meses no mar. Então, ele é cronológico. Bom, sobre o ponto de interrogação na frase. Você estava com medo? E marque a alternativa que... Não sei se vocês lembram, lá ele falava assim, ó. Você estava com medo? Mais que a espuma das ondas, estava branco, completamente branco de medo. Ele mesmo responde essa pergunta. Então, essa interrogação, ela foi utilizada para quê? Para fazer uma pergunta retórica. Ele não quer uma resposta, ele mesmo já sabe a resposta, né? Ele não esperava a resposta de ninguém, tá? Ele só quer enfatizar o medo que ele tinha. O 7. O texto apresenta ideias implícitas e explícitas. Implícitas são aquelas que ficam escondidas e explícitas são aquelas que a gente encontra por escrito lá. Transcreva do texto circunstâncias que mostram, segundo o autor, como estava a situação a bordo. Então essas eram explícitas. No texto aparecia que a situação a bordo era desoladora. No texto estava escrito o vento ensurdecedor, o mar difícil, roupas encharcadas, muito frio e alguns estragos. Estavam lá escritos no texto, então explícitas. 8. A 8 já se relaciona àqueles outros 2 textinhos que nós lemos, né? Na letra A. Identifique as palavras ou expressões que descrevem como sentia Amir no momento da saída, no texto 1. Então, no momento da saída, como ele se sentia? Quais as palavras que marcam seus sentimentos? Eu não tinha sono, eram os nervos, tenso e preocupado, que remota que o estado de espírito dele era de extremamente nervoso, né? Ansioso. Já a letra B pergunta, os sentimentos expressos no momento da chegada, no texto 2. O texto 2 falava da chegada. São parecidos com os da partida? De jeito nenhum, né? Então, na chegada, os sentimentos são opostos. Quando vocês leram o texto, vocês perceberam que ele já estava calmo e tranquilo. Quais as palavras que comprovam esse estado de tranquilidade? Quietude, sossego, sonhando, felicidade, silenciosa e vale a pena viver. São expressões que reforçam o estado calmo no qual ele se encontra agora e alegre.
Questão 9. Considerando também as informações implícitas, ou seja, o que a gente pode deduzir? Não está escrito lá, mas a gente imagina a partir da leitura, né? O motivo do sentimento de Clink no segundo texto. Óbvio, ele tinha feito a travessia do Atlântico, ele chegou bem. Então ele estava se sentindo feliz, em paz, com o sentimento de que o seu projeto tinha vingado, né? Ele tinha obtido sucesso com essa viagem, com essa travessia. O projeto dele deu certo, né? Então isso aqui explica o estado de calma dele. No 10, no trecho, ouvindo os outros barcos que também dormiam. Quando ele fala que os barcos dormiam, deu uma característica humana ao ser inanimado, que é os barcos, portanto, personificação. Que efeito de sentido ela teve ao dizer que os barcos dormiam? Simplesmente essa utilização da personificação foi para reforçar que não era só ele que estava tranquilo, não existia só a sua tranquilidade pessoal, mas de todo o ambiente em que ele estava. Por isso ele diz que até os barcos dormiam, tá?